Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Muitas fábricas modernas ainda funcionam com processos e ferramentas do passado. Papel, quadros brancos e folhas Excel difíceis de gerir e de atualizar. Hoje recebemos Miguel Rosa, Business Developer em Portugal da Yellow, uma startup que nasceu no mundo da aeronáutica francesa com o objetivo de digitalizar o chão de fábrica. Com um polo de inovação em Lisboa, a Yellow mostra como a tecnologia deve servir as pessoas e transformar processos obsoletos em inteligência operacional, dando mais autonomia e controle a quem gera e trabalha nas linhas de produção. Miguel, bem-vindo aqui aos Inovadores. Muito obrigado pelo convite. Uma excelente introdução, deixa-me dizer-te, quase que está praticamente tudo dito e poderia até ir-me embora, que já as pessoas ficavam esclarecidas com essa tua introdução. Ainda há muito para saber, então vá, conta-nos lá. Chão de fábrica, o que é que, quando vocês abordam um diretor de fábrica ou um dono de uma fábrica, qual é o vosso sales pitch para alguém que está habituado a gerir tudo num quadro branco e folhas de Excel do... Então, nós não abordamos apenas o diretor da fábrica, abordamos diversos departamentos, fazemos uma entrada nas empresas através dos departamentos de qualidade, de segurança, de ambiente, de recursos humanos, qualidade e produção. Portanto, temos vários interlocutores com quem costumamos interagir para tentar vender a nossa ideia e otimizar então os seus processos e torná-los mais digitais. Para um interlocutor com essas características que estavas a dizer, temos que elevar um bocadinho o pitch e colocá-lo mais ao nível do ponto estratégico e menos operacional, para que esse diretor de fábrica perceba que os seus processos estão obsoletos e que está a ir de forma muito atrasada naquilo que são as tendências no mercado nos dias de hoje. Portanto, essa abordagem acaba por ser feita um bocadinho mais a levá-lo para este paradigma que enfrentamos nos dias de hoje, que é um paradigma social e industrial, onde temos um envelhecimento da população, a necessidade de mão de obra altamente qualificada para ser introduzida na indústria, que é cada vez mais escassa, e a indústria está a fazer o shift da mudança da indústria 4.0, que se focava em inteligência artificial, que se focava no Big Data, na internet das coisas, para a indústria 5.0, onde o foco são as pessoas. Portanto, elevamos o pitch nesse sentido, para que ele sinta que não está, efetivamente, a obedecer esta tendência de ter uma organização que baseia as suas operações em competências das pessoas. Que há esta mudança de mentalidade que é necessário fazer, porque as máquinas não resolvem todos os problemas. Quando a máquina bloqueia, alguém tem que a desencravar e alguém tem que saber como desencravá-la. Nós trabalhamos então na gestão do conhecimento dessas pessoas e colocámos-las no centro da operação, para otimizar os seus processos. Então, ajuda-me aqui a perceber. Eu não conheço nada de chão de fábrica. Qual é o problema real, de facto, que vocês vêm resolver, então? Okay, nós estamos a fazer a gestão das competências das pessoas, da formação dessas pessoas, do planeamento operacional e da polivalência das equipas. Vou-te pôr um caso assim mais simples. Nós, ao fim e ao cabo, o que estamos a fazer é colocar a pessoa certa no sítio certo, com as competências certas. Imaginando, por exemplo, um processo de produção. Temos uma fábrica onde tem matéria-prima a entrar de um lado e o produto final a sair do outro. E há várias máquinas pelo meio. Várias máquinas pelo meio, vários processos, várias linhas e várias pessoas que têm que ter um conhecimento específico para ocupar aquelas máquinas. Então, nós computamos de forma automática todos esses processos de gestão da formação, de planeamento operacional, para garantir que a indústria tem a pessoa certa nos sítios certos com a competência certa para ocupar aquela função. Essas pessoas têm que ter certificados próprios para poderem operar as máquinas. A ideia que eu tenho é que hoje em dia, antigamente se calhar era, hoje em dia se calhar já não é qualquer um que chega lá e em 5 minutos, olha, apertas este parafuso, faz isto, aquilo, aquilo outro, e isto funciona. Quando houver problema, chama-me. Eu diria que isso hoje já não é bem assim, não é? Já não. Ao fim e ao cabo, o software, de uma forma assim mais operacional, que acaba por fazer é o mapeamento dos locais de trabalho. Ele vai identificar todos os locais de trabalho, todas as máquinas. E as competências que são necessárias para cada uma das competências, depois os colaboradores que estão nessa indústria, que têm ou não essas competências, e também os certificados. Portanto, ele faz mapeamento do local de trabalho, identificação dos requisitos e da formação, das pessoas e dos certificados. Computa tudo isso de forma automática, quando antes estava espalhado pela fábrica em folhas de Excel, como estavas a dizer há pouco, e dá uma visão unificada daquilo que são as competências da força de trabalho para responder a imprevistos no seu dia-a-dia. Como, por exemplo, falta alguém hoje. Quem é que a pode substituir?
não é qualquer pessoa, como estavas a dizer, que vai apertar aquele parafuso. É preciso saber fazer efetivamente aquele trabalho. Hoje em dia já não se aperta parafusos, né? Hoje em dia já são máquinas altamente elaboradas, já não é uma coisa tão simples. Exatamente. E depois no final há uma zona de gestão e de report e de análise do ponto de situação também, ou não? Sim, temos um dashboard com uma visão unificada que permite aos departamentos de qualidade fazer a gestão dos seus processos e garantir a conformidade em auditorias. Temos o dashboard para as equipas de direção de fábrica, que permite gerir KPIs de produção daquela unidade industrial e fazer comparações com outras unidades industriais. E temos os recursos humanos, que têm uma visão atempada das necessidades de formação que vão surgir no futuro. Como, por exemplo, se o departamento de produção quer lançar um produto daqui a um determinado tempo, ele tem que saber quando é que esse produto vai ser lançado e se nessa altura em que vai lançar o produto, na gestão de fábrica, se ele tem pessoas ou não nessa altura qualificadas para o fazer. Portanto, os departamentos passam a comunicar de uma forma muito mais eficaz e os departamentos de recursos humanos passam a ter esta necessidade atempada de contratar as pessoas para dar resposta. Ou dar formação às pessoas que lá estão. E exatamente, o tal upskilling ou reskilling das pessoas. Em que setores é que isto se aplica? Isto é qualquer fábrica? Há setores específicos? Como é que funciona? É transversal a várias indústrias. Trabalhamos desde a indústria aeronáutica, automóvel, alimentar, cosmética, farmacêutica. Não há limitações nesse aspecto. Quando queres implementar uma solução destas, mais ou menos quanto tempo é que demora a implementar? Eu sei que se calhar depende de fábrica para fábrica, mas consegues dar aqui uma janela de tempo? Portanto, nós trabalhamos com um ciclo de venda bastante alargado, que dificulta um bocadinho a entrada nos clientes, e para reduzir essa barreira à entrada, nós trabalhamos com projetos piloto. Portanto, quando fazemos uma primeira abordagem, será sempre para fazer um piloto, um teste, numa determinada linha, com um conjunto de colaboradores, que normalmente vai até 100 colaboradores. Fazemos a gestão das competências dessas 100 pessoas por um período de cerca de 3 meses, com a personalização da plataforma às suas necessidades reais. Portanto, não é chapa 5, todos os processos são personalizados e nós fazemos esse processo ao longo de 3 meses com a empresa, que depois passa por um processo de avaliação e depois o deployment para toda a fábrica e para a expansão para outras fábricas. Como temos a maior parte dos nossos clientes, trabalha assim. Projeto piloto, com sucesso, acaba por ser em torno dos 100%, que é uma grande taxa de sucesso. E esse projeto piloto normalmente demora mais ou menos quanto tempo? 3 meses. E depois aí a implementação, que é faseada dependendo da urgência que o cliente tem e da sua capacidade, inclusivamente, para dedicar a este projeto, porque tens de ter equipas dedicadas que vão fazer o mapeamento de processos, que fazer a identificação das pessoas, ministrar a formação. Portanto, tudo isso pode demorar vários anos. Depois também depende da capacidade de resposta do lado da própria empresa, né, ou da própria fábrica, de dar alguma informação. O modelo de negócio disto é, vocês vendem isto, é uma licença por pessoa, é uma licença por fábrica, por chão de fábrica, como é que funciona? É um software as a service, é um SaaS, que tem um licenciamento anual vendido por pacotes de colaboradores cujas formações serão geridas. Normalmente são vendidos em pacotes de 50, mas são sempre pacotes personalizáveis à medida das necessidades do cliente. Nascem, como eu disse ao princípio, dentro do grupo DAER, que é um grupo francês na área da aeronáutica. Acabaram por criar aqui um centro de inovação em Portugal também. Qual é a mais-valia e porquê essa necessidade de se criar esse centro aqui em Portugal? Viemos para Portugal em primeira instância porque o nosso CEO, o Baptiste Gendron, e o Dominique Gatto, o nosso COO, perceberam que existia uma dinâmica muito interessante aqui neste universo das startups, na fábrica dos unicórnios. Pelo dinamismo que as startups apresentavam aqui em Portugal, pareceu-lhes ser uma boa aposta e porque tinham uma própria afeição pelo país e quiseram fazer este primeiro teste de arranque, e aqui estamos há cerca de 3 anos já. E o objetivo será partir daqui para o Brasil, porque o nosso mercado em Portugal é de pequena escala. Trabalhamos para clientes que têm em média 500 a 1000 colaboradores e em Portugal essa faixa de clientes é bastante reduzida. Por si só não garante a sustentabilidade da empresa. Temos que passar para outros mercados numa escala muito maior. Se aqui em Portugal falamos de um universo de cerca de 150 a 200 empresas que tenham este nível de dimensão, até estou a ser algo um bocadinho ambicioso, mas o Brasil, neste universo industrial com 500 trabalhadores ou 1000, falamos já a partir de 1000 empresas. Portanto, a escalabilidade será muito maior. E a facilidade do idioma, a partir daqui de Portugal, vai ajudar, com certeza. Quando vocês implementam isto numa fábrica, qual é aquele ganho imediato que as partes do lado lá conseguem perceber logo?
Portanto, é a melhoria efetiva da comunicação. Nos dias de hoje, os departamentos trabalham de forma individualizada, cada um na sua quinta, a resolver os seus problemas no dia-a-dia. E há uma grande falha de comunicação que é efetivamente um gap que nós preenchemos, e também a resolução de não conformidades em auditorias, porque é muito difícil auditar uma fábrica com processos a mudarem numa base diária. Pessoas que entram, pessoas que saem, pessoas que se reformam, certificados que vão expirar, ou qualquer uma outra mudança de processo. Hoje em dia é comunicar em silos, e numa plataforma que una toda essa comunicação facilita efetivamente a agilidade da empresa para dar resposta às mudanças do dia-a-dia que numa fábrica ocorrem e que podem comprometer a segurança. Nós atuamos na continuidade do negócio. Olha, Miguel, muito obrigado por teres vindo aqui ao programa. Muita sorte para Portugal e para depois uma futura entrada no Brasil, e eu cá estarei para vos ver também. Ok, muito obrigado então pelo convite. Eu e o Miguel vamos continuar a conversar, e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Até ao próximo episódio. Relativamente aqui ao polo de inovação e desenvolvimento que vocês trouxeram para cá, que competências é que vocês tiveram que ter cá em Portugal para iniciar esse polo? Eu sei que depois vocês fizeram uma parceria, ou têm aqui uma formalização depois com a ANI. Conta-nos um pouco sobre isso. Preciso voltar um bocadinho atrás nesta questão, tendo em conta este shift que está a passar-se da indústria 4.0 para a 5.0. Há uma publicação muito interessante da União Europeia que se chama EdTech Roadmap to Human-Centric Research and Innovation. Portanto, há este shift para colocar as pessoas no centro das operações. E o caminho que nós estamos a fazer é ganhar a credibilidade perante este movimento da União Europeia, estas indicações, este caminho, este roadmap que está a ser desenhado, e para ganhar credibilidade recorremos à Agência Nacional de Inovação, através de uma empresa consultora parceira, para obter o selo de acreditação de Innovation and Development. E este selo vai trazer aos nossos clientes benefícios fiscais na obtenção de fundos CIFID para os seus projetos. Estamos a falar de verbas que podem ser relativamente avultadas quando falamos de grande escala, e estas grandes empresas que têm departamentos de inovação e desenvolvimento estão sempre a pescar o olho aos fundos que estão disponíveis. E nós, por termos esta acreditação atribuída pela Agência Nacional de Inovação, trazemos esse benefício fiscal que as grandes empresas tanto procuram. Trazemos credibilidade, porque é difícil obter esse reconhecimento, e depois o benefício fiscal efetivo. Uma parte da equipa acabou por vir de França, portanto isto não é só um conjunto de portugueses que criou aqui isto, porque vocês, ao fim e ao cabo, como falámos há pouco, vêm da empresa-mãe, que é uma empresa francesa. Parte é que veio, como é que está dividida a equipa cá em Portugal? Quando começarem a preparar o salto para o Brasil, que tipo de novas competências e tipo de equipa que vocês vão criar? Dá-nos aqui alguns insights. Então, a nossa equipa começou efetivamente em França, mas já ela era multinacional. Nós temos pessoas do Líbano, temos pessoas da Índia, temos uma pontuação ou outra, uma participação pontual de alguns estagiários que nos procuram de outros países, e as competências que temos são programadores que desenvolvem a solução, temos a equipa de engenharia que está atenta a todas estas mudanças e este shift do mercado, porque a solução surgiu mesmo dentro de uma indústria para resolver um problema concreto que já existia. As pessoas que estiveram na fundação da ideia são aquelas que vieram também para Portugal, e as competências que vamos necessitar nos próximos tempos serão sobretudo ligadas a marketing e vendas, que é a área que eu lidero, porque é aquilo que nos falta impulsionar. Portanto, já provámos na realidade aquilo que resolvemos, já temos clientes, temos tração em diversos países, e agora precisamos dar o salto em vendas e em marketing, e estamos em processo, inclusivamente, de angariação de investimento, por aí fora. Mas depois podemos falar sobre isso. Para quem não sabe, isto na realidade era a empresa-mãe é Daher, que é uma empresa na área da aeronáutica, que sentiu esta dificuldade de gerir o seu chão de fábrica, ao fim e ao cabo, e criou aqui um produto que ia resolver o problema, e ao fim e ao cabo acabou por fazer uma espécie de uma spin-off desse produto. Exatamente, ganhou vida própria e saiu desse braço mãe, embora exista ligação ainda aos elementos do board que pertencem à Daher ainda. Depois criam esse produto e vão ter com os clientes e vão instalar. Agora vamos simular aqui para eu perceber a dificuldade que existe. Vamos simular que eu tenho uma fábrica
que sou um alto industrial aqui em Portugal, numa das 150 que tu há pouco referiste, e vou instalar o vosso software aqui no meu chão de fábrica, que tem várias máquinas, como tu dizes, entra a matéria-prima de um lado, saem os produtos do outro, e pelo meio tenho uma série de máquinas que é necessário ter competências e ter pessoas com know-how a trabalhar, e eu tenho que saber gerir essas pessoas, e gerir as máquinas, e gerir os turnos. Portanto, como é que isto funciona? Portanto, eu quero instalar, quais são os passos para instalar isto cá? Nós vamos reunir com cada um dos departamentos para perceber quais são as dificuldades que existem entre cada um dos departamentos. Produção, qualidade e recursos humanos. Em primeiro lugar, vamos detectar logo que não existe comunicação efetiva na grande maioria das fábricas. Mesmo por incrível que pareça, nas grandes indústrias, nos grandes players no mercado, existe este gap. Não é um problema português, é um problema transversal. Um problema transversal a várias indústrias, mesmo grandes indústrias trabalham hoje ainda com folhas Excel e documentos que se perdem pelas fábricas, dentro de gavetas, e quando é preciso auditar é muito complicado. Portanto, nós vamos falar com cada um desses departamentos num ciclo de venda alargado e vamos trazê-los todos em discussão. Várias etapas, onde fazemos a demonstração do próprio software e vamos colocando questões muito objetivas sobre a sua forma de operar, para depois personalizarmos o software de acordo com as suas operações. Depois esse software vai gerir as pessoas, vai gerir os tais turnos, vai gerir isto tudo, mas do meu lado tenho depois normalmente os chamados RPs, né? Os softwares que gerem tudo o resto da máquina, tipicamente a parte toda financeira, o SAP será um daqueles conhecidos, mas há outras marcas. Vocês depois conseguem fazer aqui esta ligação de um lado para o outro, ou não? Ou como é que funciona? Sim, ainda bem que tocas nesse ponto, que é muito importante referir. Nós atuamos no centro de todos estes softwares que já existem. Nós não vamos substituir nada. Portanto, estas grandes indústrias têm softwares de gestão de produção, gestão de qualidade, gestão de recursos humanos, que são comprados em silos, não comunicando entre si. E nós somos este elo de ligação entre os vários departamentos. Ficamos como um software de ligação bidirecional entre todos eles. Portanto, tudo aquilo que é feito, a informação não é replicada nem produzida duas vezes. É introduzida num lado e depois o software dá a visão unificada de todos estes softwares que estavam separados, ao fim e ao cabo. Mas o vosso software consegue beber informação a essas outras softwares e consegue depois reproduzir alguma coisa sobre isso? É isso? Sim, integramos de forma bidirecional através de APIs ou inclusivamente empresas que estão mais relutantes no início de flat files. Portanto, imagina o software de recursos humanos, extrais um conjunto de ficheiros Excel, colocas no nosso software e dá-te a visão unificada. Mas eu consigo ter quase uma análise de custo por turno, custo por máquina, em que inclui o valor hora da pessoa, mais o valor da máquina, mais o custo da energia, mais o custo da matéria-prima? Não vais necessitar de ir a esse detalhe para fazer a gestão efetiva que nós estamos a resolver, mas vai-te dar dados, por exemplo, muito importantes para fazer um planeamento de formação dos próximos anos. E vais saber que eu vou precisar de 20 ou 30 pessoas daqui a 6 meses e formar essas 20 ou 30 pessoas vai-me custar X. Quanto tempo é que eu vou demorar e quem é que eu vou ter de envolver nesse processo? Portanto, podes fazer o planeamento e a operacionalização da gestão dessa formação e das competências das pessoas. E depois a formação é inserida dentro da própria plataforma, ou depois é uma coisa própria que só tem que do vosso lado aparecer, esta pessoa já tem a formação XYZ? Portanto, quando surge a necessidade, existe um dashboard que vai comunicar a todas as pessoas que têm algo a fazer nessa tarefa. E esse dashboard é como se fosse um funil de vendas, digamos assim. Uma abordagem por Kanban, onde eu tenho uma notificação de que tenho de formar X pessoas. Que eu vou encontrar slots para encaixar estas pessoas nestas turmas. E vou movendo a pessoa até que ela esteja capacitada. E todos os interlocutores neste processo são notificados no seu dispositivo móvel ou num tablet de serviço do que é que está a acontecer e têm uma visão que lhes diz respeito a si e às suas pessoas e não uma visão global. Pode-se definir isso, quem é que tem uma visão global ou não, mas a mim não me interessa gerir a equipa do Manel, não é? Interessa-me gerir a minha equipa. Portanto, eu vou ser notificado com aquilo que eu tenho que fazer para a minha equipa e para a gerir de forma eficaz. Assim acontece com todos os departamentos que são envolvidos neste processo. Desde o formador, que está lá junto à máquina, à pessoa que está a fazer o processo administrativo de passar o certificado no final da formação. Quando vocês fazem esta instalação,
Normalmente há sempre peripécias. Alguma peripécia, algum casos complicados que queiras aí mencionar? Para mim, os casos complicados acabam por ser, eu estou no departamento de vendas, de marketing, de business development, acabam por ser os mais difíceis a gestão da negociação. Falamos com departamentos de compras que estão completamente desconexos daquilo que é a realidade do chão de fábrica e que veem números só. Certo. E nós vamos agregar valor àquela indústria, vamos torná-la mais produtiva, mais eficaz, vamos gerir processos de uma forma muito mais digital e automática. E os departamentos de compras, quando veem uma fatura, uma proposta a chegar para um determinado valor, querem cortar em tudo e a minha grande batalha é evitar não perder a nossa margem para poder tornar o negócio sustentável. É o mais difícil, é o grande desafio, e é isso que me faz doer mais a cabeça ao longo dos dias, mas também é a forma de aprendermos, porque nós, enquanto um pequeno player nos dias de hoje, ambicionamos ser um grande player neste mercado, enfrentamos estas batalhas e vamos conquistando pouco a pouco, ganhando reputação e ganhando traqueios também para negociar com este perfil de pessoas, que é sempre difícil. Do lado do chão de fábrica, os trabalhadores, quando começam a interagir com uma solução destas, normalmente qual é o tipo de reação que eles têm? A reação é isso que nos faz logo pensar no início que isto era um sucesso, porque o feedback melhor vem das pessoas de chão de fábrica, que são pessoas que não sabiam o que é que estava a passar, estavam desligadas da sua realidade e tinham muita dificuldade em comunicar. Quando elas passam a ter uma visão do seu próprio perfil dentro da empresa e perceber a importância que elas têm dentro da empresa, inclusive um manobrador de empregadores, às vezes nem tem conhecimento do nível de competências que tem, porque nunca a viu escrita, nunca a viu compilada. E ele começa a perceber, eu sou valioso para a empresa, eu tenho um papel e uma voz ativa aqui dentro. E começam os próprios colaboradores a abonar a nosso favor para expandir depois, acaba por ganhar raízes na parte operacional e ela escalar em credibilidade por aí acima à estrutura, que depois acaba por trazer uma avaliação positiva e levar-nos a fazer o deployment da solução para depois outras fábricas. Mas é no chão de fábrica que ela ganha credibilidade. Certo. Da vossa experiência, isto depois acaba também por atrair trabalhadores mais jovens, ou porque estás a trabalhar com outro tipo de ferramentas, ou isso acaba por nem sequer ser um caso? Isso hoje em dia é difícil, não é? Temos que atrair talento que está para sair das indústrias e temos que atrair novo talento também. É um desafio intergeracional que temos que estamos a trabalhar, que ao fim e ao cabo não é um desafio nosso, a nossa ferramenta ajuda a criar engagement com essas pessoas. E há inclusivamente uma funcionalidade muito simples, mas que dá um alerta ao chefe de equipa na própria solução do aniversário das suas pessoas, que pode provocar uma pequena interação para humanizar a relação que as pessoas têm. Portanto, é a tecnologia ao serviço das pessoas, e as novas gerações valorizam muito isso, e as antigas também gostam de ser tratadas como pessoas e não como máquinas. Tu tiveste um passado de higiene e segurança. Esta solução que vocês têm acaba por facilitar também as normas para garantir que há alguma segurança e qualidade no trabalho? Sim, efetivamente. Há um caso muito concreto, por exemplo, na segurança no trabalho, para entrar em espaços confinados. Um espaço confinado é um espaço que não deve ser habitado em permanência por um ser humano para desempenhar uma determinada tarefa, uma reparação, uma soldadura, ou o que seja. Para entrar lá dentro precisas de formação específica. Esta ferramenta permite fazer auditorias no local de trabalho. Cada colaborador tem um QR Code associado. Eu, ao aproximar-me de um colaborador, consigo fazer um rastreamento do seu perfil apontando o QR Code para o seu badge, ou para o capacete, ou para o fato onde está o QR Code, e consigo perceber, esta pessoa tem ou não as qualificações para fazer esta tarefa. Pode ou não estar aqui e até quando? Isto permite fazer auditorias no local de trabalho e essas auditorias são a salvaguarda da segurança e não comprometem a produção. Exato. E permitem encontrar rapidamente a pessoa. Se o Manel não tem as competências, então eu no sistema consigo encontrar quem dentro da fábrica pode substituir o Manel. Outro facto é, tu há pouco mencionaste, vocês estão à procura de investimento. Uhum. Em que fase é que isso está? O que é que estão a fazer? O que é que prevêem acontecer no futuro? Então, nós tivemos um primeiro investimento do grupo Daher no arranque da solução para resolver a questão interna deles, de 1 milhão de euros,
e passados 6 anos estamos agora com a tração no mercado e a abordar outros clientes já, com alguns casos de sucesso, e precisamos de escalar em vendas e em marketing através de parcerias. Temos já alguns parceiros que nos vão ajudar nesse processo de vendas, marketing e implementação depois da própria solução, empresas de consultoria com grande reputação no mercado, como por exemplo a TWI ou a iBird, E esse tipo de empresas ou esse tipo de parcerias que vocês vão utilizar para entrar no Brasil, por exemplo? Vamos fazer esse tipo de parcerias também para o Brasil. Já temos algumas empresas identificadas, inclusive uma com que eu trabalhei no passado. Para fazer essa escalada de marketing e vendas para chegar a mais clientes e gerar mais tração no mercado, precisamos de um investimento que estamos a apontar para a ordem dos 2 milhões de euros, que será em várias etapas, mas estamos a pensar nesta fase, nesse percurso que está a ser operacionalizado pelo nosso CEO e COO. Portanto, eu estou focado nas vendas cliente final e criação de reputação no mercado, e eles efetivamente a fazer a busca pelo investimento. Eventualmente eu terei que pôr as mãos também nisso, que é algo que me fascina, mas estamos nesse processo. Começámos há 2-3 meses e são coisas que demoram sempre mais de 6 meses a concretizarem-se, portanto estamos no caminho. Já lá vamos a essa parte da inovação cognitiva. Aqui ainda sobre a vossa solução, existe concorrência, obviamente, há outros de softwares no mercado, até as próprias ERPs muitas vezes têm soluções que mais ou menos encaixam nisto. Como é que vocês veem isso? E também, já agora, ao fim e ao cabo são 2 perguntas numa, a concorrência do lado da Ásia também existe, não existe? Como é que vocês veem essas 2 realidades ao fim e ao cabo? Por acaso não estamos muito atentos àquilo que está a passar na Ásia. Tenho que fazer uma pesquisa sobre isso, porque estamos mesmo a apontar para a Europa e Brasil. Então estamos a deixar esse lado um bocadinho negligenciado, mas existe concorrência Eles europeia. têm fábricas gigantes também, não é? Claro. Era muito interessante nós conseguimos entrar por aí também. Iam ter o mesmo problema que vocês têm. Com certeza que terão. E se calhar existe alguma solução naquele lado do hemisfério já que dê resposta a isto. Mas pela pesquisa que fizemos, até ao momento não encontramos alguém que compita da mesma forma que nós. Porque existem softwares para gestão de competências, mas que não estão focados na indústria, e o foco é indústria. Praticamente 100%. Temos clientes que saem um bocadinho fora deste contexto, mas a maior parte é indústria. A maior parte dos concorrentes que temos uns em França, temos na Holanda também, e depois outras que são complementos de soluções, que são sistemas de gestão de pessoas, sistemas de gestão de qualidade, sistemas de gestão de processos operacionais, mas nenhum que resolva esta questão concreta de gerir a polivalência das equipas, a formação e o planeamento dessas equipas depois de formadas ou por formar ainda. Voltando aqui a pegar no tema do investimento, tu tens um passado bastante engraçado. Tiveste no estrangeiro como responsável por higiene e segurança no trabalho, e depois tiveste a tua costela de empreendedor também aqui a vir ao de cima. Conta-nos aqui um bocadinho a tua história, porque são sempre temas interessantes para levar lá para casa. Portanto, eu comecei a fazer gestão de segurança em obra em Portugal, com empresas italianas e alemãs, e decidi lançar-me para fora, porque pensei, se eu sou capaz de fazer aqui, também sou capaz de fazer lá fora. Então fiz uma primeira incursão no mercado para a Holanda, que falhei completamente. Ao fim de 1 mês e meio despedi-me para me vir embora. Vivia dentro de um contentor das obras, uma história incrível. A meu ver, que fui eu que passei por ela. Na altura, se calhar, não foi assim tão giro. Não foi assim tão giro na altura, mas pronto, mantinha a convicção de que o caminho passava lá por fora. Voltei a arriscar, depois correu bem na gestão de segurança em obra, nesse projeto na Holanda. Depois voltei para fora, para a Alemanha, sempre como freelancer. Acabei por ir parar a Madagascar, onde estive cerca de 1 ano, e África do Sul também, há cerca de 1 ano, com uma empresa alemã, onde trabalhava com chineses. Foi uma história fantástica em cada uma dessas aventuras, e como era freelancer, tinha gaps entre projetos e precisava de preencher esses gaps para trazer algum dinheiro. E fiz algumas aventuras a nível de empreendedorismo, vendi formação, tive uma loja online para vender equipamentos de proteção para a indústria. Fiz uma sociedade com uns tipos da Arábia Saudita e um sócio português para
fazer limpeza de arranha-céus e manutenção de arranha-céus, que falhei redondamente nessa negócio. Não, a partir de Portugal. A empresa chamava-se RAIORG, Rope Access International Organization, e falhei redondamente nesse negócio porque acabei por perceber que não basta a força de vontade e alguns parceiros-chave para fazer acontecer a coisa, é preciso também conhecimento, e conhecimento sobre gestão de negócios, sobre gestão de vendas, e tive que ir à procura desse conhecimento, porque falhei em alguns desses negócios, noutros fui razoavelmente bem sucedido, mas onde falhei percebi que tinha que buscar conhecimento. E então fui tirar uma pós-graduação em gestão de vendas e uma pós-graduação e um mestrado online também em gestão de vendas e marketing, para efetivamente consolidar este conhecimento e tornar as minhas iniciativas empreendedoras com maior taxa de sucesso. Exato, aumentar a taxa de sucesso. Muito bem. E então, é depois a partir daí que acabas por entrar neste novo projeto? Sim, entretanto consolidei esse processo de aprendizagem através da implementação do negócio do Brasil aqui em Portugal, da Dot Digital Group, específico para formação e learning para empresas. Portanto, consolidei a minha atuação como gestor de vendas de uma empresa, e surgiu depois esta oportunidade muito aliciante que acreditamos que possa escalar em larga escala, e eu achei uma oportunidade que não poderia perder, claro. E lancei-me a este novo desafio com todo o risco que está associado, mas nunca tive medo de arriscar e não vai ser agora que eu vou ter. Quem se atira para a Holanda por um contentor, de certeza que não tem problemas de arriscar. Algum episódio caricato que te queiras contar dessas tuas viagens? Há tantas, são coisas sem fim. Trabalhava com chineses e tinha a única forma de comunicar com essa equipa de chineses, que eram cerca de 50, tivemos um pico de 200 chineses, eu era o único português nessa fase, e tinha comigo uma tradutora em constante contacto para falar com eles. Era a tua sombra? A minha sombra, exatamente. Eu falava com ela e ela falava com eles em meu nome. E pronto, lidava com essas pessoas e tinha que comunicar de par a par, frente a frente. Lembro-me de uma vez que eles estavam todos sentados no chão, eram cerca de 50 homens sentados no chão, chineses, e eu queria-lhes transmitir uma coisa que era necessário fazer para aquele dia, e sentei-me ao nível deles porque achei que era educado. Sentaste no chão também? Sentei-me no chão também com eles, e imediatamente começaram a ficar muito atrapalhados porque um supervisor, alguém que estava acima deles, não poderia comunicar com eles na mesma posição, tem que estar sempre numa posição superior, então eu tive que me levantar, embora achasse aquilo esquisito. Então o nível hierárquico acima não pode estar ao mesmo nível deles? Não pode estar ao mesmo nível deles. Okay. Naquele tipo de pessoas, naquela parte da China, provavelmente, não sei se noutras partes da China é igual, mas havia esse tipo de questões no dia-a-dia de mindset, mas sempre muito amigável, projetos muito interessantes, e esse com os chineses foi muito divertido, muito divertido. Certo. Imagino, experiências de vida. Sim. Ficam para contar para os netos. Olha, temos de terminar o nosso programa e agora tenho aqui umas perguntas que algumas aproveitamos para fazer teasers para as redes sociais. A primeira pergunta é: quem é a pessoa que mais te inspira? Portanto, tenho várias pessoas. O meu professor de teatro, na altura do liceu, Mário Primo, um grande amigo no mercado de trabalho, Luís Rebelo, e agora, mais recentemente, o diretor da empresa, o COO, o Dominique Gatto, um grande empreendedor que lançou um software de modelagem 3D nos anos 80 para o Mac, e angariou cerca de 25 milhões de dólares na altura, que é hoje um dos cofundadores da empresa. Tenho aprendido muito com ele e quero acompanhar esse percurso. E depois tenho outras pessoas que costumo ler, por exemplo, Yuval Noah Harari, é um escritor que me apaixona e tenho lido muito sobre a sua visão do mundo. Por aí fora, estava aqui uma tarde inteira a falar sobre isso. Mais terminávamos. Então vá, pergunta 2, quando é que percebeste que a Yahoo ia ter sucesso? Eu percebi porque vinha da indústria, e percebi que nos grandes projetos onde estive, quando surgia, por exemplo, uma necessidade de transmitir uma informação a 17 mil pessoas, o projeto da África do Sul tinha 17 mil pessoas, para transmitir essa informação a essas 17 mil pessoas demorava semanas a acontecer. Com uma solução destas demora horas, e quando me fizeram o pitch inicial da solução percebi, efetivamente, isto vai bater. E depois, quando fui ler mais sobre a empresa e percebi o feedback que estavam a dar daquilo que estava a acontecer no terreno, percebi que era uma oportunidade que eu não podia deixar cair. Muito bem. Pergunta seguinte, descreve a pior experiência que já tiveste com um cliente.
Bem, a pior experiência foi talvez um processo negocial muito duro, que acabou por depois chegar a bom porto, mas tirou-me algumas noites de sono, para coisas muito subtis. Às vezes tu mudas uma vírgula, mudas um texto, traz-te mais margem no final, porque fazes com que percebam o valor daquilo que tu entregas de uma forma melhor, mas processos negociais é aquilo que me dá mais dor. Sim, por cima, como há pouco referiste, são processos negociais de 9 meses? 9 meses, são cerca de 9 meses, um ciclo de vendas. O ciclo de vendas de 9 meses é assustador. Estás a chegar ao final do ciclo de vendas e paras com uma pessoa do departamento de compras que vai olhar para o número e vai dizer não. Como é que tu convences do contrário? Porque, efetivamente, aquela pessoa pode deitar tudo a perder ao fim de 9 meses de reuniões e de trabalho e de estudos de caso, trabalho desenvolvido, mobilização de equipas, visitas a cliente, visitas internacionais, e de repente cai tudo por terra, não é? Tira um bocado o sono nessa fase, mas já vou aprendendo a lidar com isso. Descreve a pior asneira que tu já cometeste ao longo da tua carreira. Começar uma empresa sem conhecimento. Como dizia há bocado, tive que ir buscar esse conhecimento a uma pós-graduação em vendas e direção de marketing e vendas. Portanto, comecei com muita vontade e percebi que a vontade só não chega. É preciso conhecimento de facto. A vontade está no centro e é muito, muito importante, mas o conhecimento é a chave também. E se nós não tivermos, temos que reunir-nos com quem tenha o conhecimento. Eu pensei que conseguia fazer tudo sozinho e não consegui. Deu-te no pele. Não és o primeiro a passar por aqui com esse feeling. Pergunta seguinte: onde é que vês a Hello daqui a 5 anos? A Yellhow daqui a 5 anos já terá angariado com certeza um investimento que procura atingir um patamar de clientes bastante superior e chegará a ser um dos players principais numa perspectiva internacional da indústria 5.0. Com uma equipa muito enxuta, com poucas pessoas. Não ambicionamos ter uma equipa muito grande, cerca de 50 pessoas no máximo é onde vamos chegar. Somos cerca de 10 neste momento, 10, 12, vai oscilando. Mas não vamos ter muito mais pessoas e ainda assim, com recurso a todas as soluções de inteligência artificial a que recorremos para dar uma resposta a esta solução, eu acho que temos um caminho muito sorridente pela frente, difícil, com muitos desafios, mas vamos lá chegar. Vamos ser um dos principais players no mercado da indústria 5.0, sem sombra de dúvida. Olha, agora é de vez, temos que nos despedir. Muito obrigado, boa sorte para ti, boa sorte para Portugal e para o Brasil e para eventuais novos locais onde vocês vão conseguir implementar a vossa solução. Ok, obrigado. E assim terminamos esta conversa com o Miguel Rosa da Yellhow. É fascinante perceber que esta nova revolução industrial não passa apenas por máquinas e robôs, mas também pela forma como ela transforma o trabalho manual e a produção física nos diversos tipos de indústrias. Tirar a burocracia a quem está na linha da frente é a melhor forma de devolver a dignidade e eficiência ao coração da nossa economia. Obrigado por nos acompanhar em mais esta descoberta e sobre o talento que está a redesenhar Portugal Industrial. Siga o programa na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Vemo-nos na próxima semana.